Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar? Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. De novo. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, irmãos e irmãs que celebram conosco pelos meios de comunicação, primeira leitura que nós ouvimos tirado da profecia de Joel. Na época do profeta Joel, o maior medo que o povo tinha era a famosa chuva de gafanhotos que existia naquela época. Quem planta sabe muito bem a desgraça que é uma chuva de gafanhotos. Come tudo, dilacera tudo. E por isso eles temiam isso. Porém, um pouquinho antes da profecia de Joel, lá em Deuteronômio capítulo 8, o nosso amigo Moisés já avisava o povo de Israel a seguinte recomendação: quando estiveres com a casa cheia, quando estiveres progredindo, quando estiveres rico, jamais se esqueça de Deus. Isso lá em Deuteronômio capítulo 8, ainda com Moisés. Mas penso que infelizmente não escutaram essa recomendação de Moisés. À medida que Israel ia crescendo, à medida que Israel ia prosperando, o povo começou a se esquecer. Sabe aquela historinha que a gente costuma escutar? Barriga cheia, goiaba tem bicho? Então, o povo estava com a barriga cheia e começaram então a se esquecer de Deus. Já não se importavam mais de ouvir a Deus. E eis que uma dessas épocas de grande crescimento material de Israel, acontece essa famosa chuva de gafanhoto, e leva tudo, leva tudo. E aí então, a primeira leitura de hoje, o profeta Joel procura interpretar essa desgraça que acontece no povo de Israel. Não como castigo de Deus, porque a preocupação de Deus não é de castigar. Sabemos muito bem, o Evangelho de João fala muito bem para nós que Deus é amor. Então Deus não castiga, Deus corrige. Vocês que são pais, vocês sabem muito bem isso. Vocês corrigem, porque querem seus filhos felizes e com sabedoria para saber dizer não para as coisas que vão afastar daquilo que é bom. E por isso Joel então convida o povo, diante dessa cena lamentável da chuva de gafanhotos,
a rasgar o vosso coração e não as vossas vestes. Qual é a primeira coisa que o profeta nos ensina? Tempo de conversão é de fato um momento para rasgar o coração, é momento de troca de atitudes, de mudança de pensamentos, atitudes da nossa vida. Não se trata simplesmente de ritos. Infelizmente, temos a tendência de querer resumir Quaresma em uma quantidade de ritos que isso vai... Não. Os ritos que participamos no tempo da Quaresma têm que nos provocar mudança. Mudança. Mudança de postura, de pensamento, mudança de atitude, mudança de coração. Do modo como vemos Deus, muitas vezes, porque muitas vezes vemos Deus de uma forma errada, do modo como enxergamos o outro e do modo como enxergamos a nós mesmos. O pecado ele acontece com o outro, em relação ao outro, em relação a Deus, e muitas vezes eu cometo o pecado contra eu mesmo, machuco eu mesmo. Então esse é o primeiro pedido que o nosso profeta Joel nos pede nesse tempo da Quaresma. Rasgar o coração. Não que Deus não conheça as nossas limitações e fraquezas, mas como todo bom pai e mãe, Ele quer escutar da nossa boca a nossa vontade e o nosso esforço de querer mudança. Porque se passamos uma Quaresma inteira e chegamos na Páscoa do mesmo jeito, significa que não nos interessa a mudança de vida. Então essa discurseira nossa é tudo bobagem. Estamos perdendo tempo. Agora, se de fato, nesse tempo do quaresmal, em que somos convidados a olhar para dentro de nós, olhar para as nossas feridas e para as feridas que fizemos nos outros, para uma verdadeira conversão, aí sim, com certeza na grande festa da Páscoa ressuscitaremos com Cristo. Porque a maior tristeza do tempo da Páscoa é que muitos ainda vão continuar no túmulo da Sexta-feira Santa. Não se empenham em mudança. Então está o primeiro pedido do profeta Joel para nós aqui nos dias de hoje. Rasgar o coração, não somente as vestes. Outra coisa bonita que Joel nos chama a atenção, o profeta de hoje, é que muitas vezes Deus permite que passemos certas perdas, principalmente materiais, para que a gente acorde e comece a perceber que muitas vezes estamos dando mais valor para as coisas do que para as pessoas. E eu penso que esse tempo difícil que estamos vivendo de pandemia, eu creio que isso nos fez acordar bem para essa realidade. Muitas vezes damos mais importância para as coisas e deixamos as pessoas para depois, só que muitas vezes depois é tarde. Aí a gente quer fazer de tudo e mais um pouco, de um jeito correndo, para tentar salvar e restaurar nossos relacionamentos, nossas amizades, o casamento, etc. e tal. Penso que a pandemia veio em um momento para a gente pensar um pouquinho nisso também. Pensar o nosso modo de se relacionar com o próximo. Pergunto a vocês, como também me questiono no dia de hoje, valorizo mais as coisas ou mais as pessoas que estão ao meu redor? Porque as coisas se acabam, de uma hora para outra já não estão mais no nosso domínio e na nossa mão. Qualquer tipo de poder que tenhamos, chega uma hora que já não vai estar mais nas nossas mãos. Mas as pessoas sim, aquelas que a gente cultiva com carinho, com misericórdia, a nossa amizade, o nosso amor, essas ficarão. Essas nos ajudarão, principalmente no tempo da nossa fraqueza. Será que a gente está cultivando e colocando em destaque as pessoas ao invés das coisas? Porque é isso que o profeta Joel quer nos ensinar. Muitos interpretaram na época do profeta como um castigo de Deus a perca da agricultura, da colheita por causa dessa chuva de gafanhotos. Joel falou, não, vocês lembram que Moisés falou lá para nós, aos nossos antepassados, no tempo da fartura, não se esqueçam de Deus. Não vamos buscar Deus só no tempo da penúria, mas busquemos também a Deus no tempo da fartura, no tempo do bastante pão, no tempo da paz. Então essa é a primeira coisa que hoje a palavra de Deus, a primeira leitura nos chama a atenção. Por isso o pedido de reconciliação. Como da mesma forma, segundo a leitura de hoje, a carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo tinha uma grande dificuldade com a comunidade de Corinto,
Não pensem vocês que Paulo foi aceito de primeira para poder evangelizar. Escorraçaram com Paulo de lá, a princípio. Não queremos saber disso que você está anunciando, Jesus Cristo. E Paulo, por muito esforço, com muita dedicação, com muito cuidado, com muita sabedoria, ele hoje convida o povo na primeira leitura, como nos convida também, à reconciliação. Deixai-vos reconciliar-vos com Deus. De que forma? Aceita a palavra que eu tenho para anunciar. Por isso que ele começa a segunda leitura falando: somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Ou seja, escorraçaram com o pobre do Paulo de lá, não queriam escutar a palavra de Deus, e por isso hoje Paulo nos ensina: olha, se somos fechados à palavra, significa que somos fechados também à graça de Deus. Por isso o convite de Paulo para nós nesse tempo quaresmal, um carinho maior também à palavra de Deus. Vamos pegar aquela Bíblia dentro da nossa casa, que já faz uns 10 anos que está no Salmo 90, e vamos nos aprofundar nas demais leituras e palavras. Tem gente que tem Bíblia bonita dentro de casa, comprou aquela Bíblia cara de 300, 400, 500 conto, com o rosto do Papa, um Jesus lindo de zóio azul, que você mexe com a capa na pisca, mas nunca ninguém pegou em mãos e colocou no coração o que está escrito lá. É isso que Paulo está pedindo para nós. Tira lá de cima da mesinha do seu quarto ou da sala, e vamos começar a refletir e colocar na vida. Aí a graça de Deus vai começar a funcionar, a graça de Deus vai começar a acontecer. É claro que aqui, olhando um pouquinho humanamente falando, Paulo tenta a reconciliação com a comunidade. Aceita o embaixador, daquele que está anunciando a palavra. Aceitando o embaixador, você vai aceitar a graça de Deus. Muitas vezes nós até rejeitamos a palavra. Essa é a preocupação de Paulo, que ele nos faz nessa segunda leitura. Se rejeitamos a palavra, rejeitamos a graça de Deus. Como queremos a graça de Deus para a nossa vida, se nem sequer a palavra tem espaço? Com muita sinceridade, vamos nos perguntar, não precisamos mentir para Deus, porque para Deus não se mente. Quanto tempo dedicamos à palavra de Deus na nossa vida, minha gente? Quanto tempo dedicamos à palavra de Deus na nossa vida? Não adianta ter uma Bíblia bonita lá em cima na sala com o Salmo 90, é ele que estamos à sombra do Altíssimo, mas tem muito mais coisa para a gente saber e para a Bíblia ensinar. Podemos fazer pequenos momentos de encontro com a palavra do dia, com o evangelho do dia, dentro da nossa casa, 15 minutinhos. Tiremos 15 minutinhos para dedicação à palavra. Ah, mas eu não entendo nada. Mas não precisa entender, é o Espírito Santo que vai agir em você. Qualquer momento que pegamos a palavra de Deus para refletir, primeiro invoca o Espírito Santo. Invoca o Espírito Santo. Olha, até para a gente que é padre, dizer que eu tenho 4 anos de teologia, se não invoca o Espírito Santo, não sai nada. Ou o que eu posso fazer é botar um Ctrl+C, Ctrl+V na internet, pegar aquilo que alguém já falou e ficar como um papagaio na frente de vocês. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer a palavra aliada com a vida. E o que Ele tem para me dizer, Ele vai dizer a mim, a minha realidade, e o que Ele tem para dizer a vocês, vai dizer segundo a realidade de vocês. Por isso, chamado de atenção nesse tempo da quaresma, importância à palavra de Deus. Muita sinceridade nos perguntemos, qual é o espaço que a palavra de Deus tem na nossa vida? Finalmente, no evangelho de hoje, o evangelista Mateus nos explica o que significa justiça para Jesus. Justiça para Jesus é fazer a vontade do Pai, e de um modo especial, 3 atitudes nós somos chamados nesse tempo quaresmal, que está bem explícito no evangelho de hoje de Mateus, que somos chamados a cultivar nesse tempo. Primeira coisa é a oração. Primeira atitude que somos chamados nesse tempo quaresmal a intensificar é a oração. Aí vocês vão perguntar para mim, mas seu padre, o que é oração? Oração é diálogo com Deus. Diálogo significa alguém que fala e alguém que esteja disposto a escutar e a compreender o outro. Olhando para dentro da nossa realidade, oração não é só a gente pedir lamentação para Deus e cura para Deus, não, mas é para escutar também o que Deus tem para nos dizer.
Às vezes a gente fala no ouvido de Deus, mas não está disposto a escutar o que Ele tem para me dizer, a proposta que Ele tem para me dar. Muitas vezes eu já escutei ao longo desse tempo de padre, minha oração é vazia. Eu digo, sabe por que a sua oração é vazia? Porque você já chega impondo a Deus uma coisa e não está disposto a escutar o que Ele quer de você. Eu quero isso assim, assado, já deixa pronta a listinha para Deus. Sabe, igual quando a gente é criança, tempo de Natal, então, eu quero isso. Mas Deus não vai fazer isso. Ele quer dialogar com você, quer conversar. Devemos aprender a rezar como Jesus rezava. E como que Jesus rezava? Jesus rezava com 2 objetivos. Primeiro, entender a vontade de Deus na nossa vida. Por isso que toda a celebração eucarística rezamos aqui neste altar a oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Porque nem sempre é a minha vontade que vai acontecer, é a vontade do Pai. E nem sempre cá entre nós estamos dispostos a fazer a vontade do Pai. Vamos ser verdadeiros. Nem sempre estamos dispostos porque não está de acordo com o que a gente quer, da forma que a gente quer, na hora que eu quero. Mas não é assim. Então não tem sentido a gente rezar, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Vamos mudar o Pai Nosso, seja feito do meu jeito, senão eu largo o Senhor falando sozinho. É o que acontece muitas vezes. Jesus rezava também para ter fortaleza, para ter discernimento, para ter força, para ter fidelidade e perseverança nas coisas do Pai. Ele também rezava para isso. Não nos esqueçamos que Jesus é Deus, mas também é humano e teve que enfrentar cada coisa por causa do reino. Então hoje o convite que Jesus nos faz em relação à oração é a rezarmos como Ele, para entender a vontade de Deus, que muitas vezes me custa, mas também para ser perseverante na vontade dEle. Segunda atitude que o Evangelho de hoje nos chama a atenção. Depois da oração, nós temos o quê? A esmola. Ou eu trocaria um outro nome, a solidariedade. O que é a solidariedade? É a palavra de Deus colocada em prática. Solidariedade é a palavra de Deus colocada em prática. Não adianta a gente entrar na fila da comunhão bonitinho, piedoso, sendo que dentro da nossa casa nos falta algo. Nos falta solidariedade. Sobre nós, a Eucaristia pesa um compromisso social, pesa um compromisso de olhar para o sofrimento do outro e de alguma forma ajudar. Se eu não posso ajudar o outro de forma material, pelo menos temos uma boca boa e um joelho bom, ou uma cadeira boa para sentar e rezar em favor do outro. Não adianta eu chegar aqui, eu comungar só pelo meu interesse, ou pela minha dor, ou pelo meu sofrimento. É eu sendo solidário com o sofrimento do outro, que eu também vou conseguir suportar o meu. Dá uma olhadinha atrás, você vai ver, vai ter gente com uma situação bem mais calamitosa que a gente. É claro que aqui não cabe a gente medir sofrimento de A ou de B, cada um tem o seu sofrimento, mas o grande problema é quando eu me fecho em mim mesmo, como se não tivesse gente ao redor sofrendo. E é o que mais a gente vê nas grandes cidades no dia de hoje. Fulano cai na rua de epilepsia, é mais fácil alguém passar por cima e agradecer a Deus que não é com ela ou com o filho dela e seguir caminho. Quem aqui tem coragem para parar para ajudar? Vou ter que levar no hospital, vai ter que ter meu nome. Não é assim? Vamos ser sinceros. Muito até eu que sou padre, infelizmente eu caí nesse pecado. Não existe a parábola do bom samaritano? Daquele samaritano que primeiro o sacerdote viu o caboclo lá depois de um assalto na beira da estrada, passou reto, depois o sacristão passou reto, o samaritano viu que era um judeu e samaritano não se importava muito, mas o samaritano falou, olha, independentemente desse cidadão ser judeu, ele é gente e merece ser ajudado. Agora, se a gente não faz isso, nem dentro da nossa casa, ser solidário com aqueles que é de dentro da nossa casa, provavelmente não vamos fazer com os da rua, porque não conheço, e graças a Deus não é comigo. Então essa é a atitude que hoje, quaresmalmente, a gente é chamado a fazer um pouquinho mais, solidariedade. E terceira atitude do tempo da quaresma, o jejum. Intensificar o tempo do jejum. Jejum não é passar 40 dias
ficar sem comer carne e depois chegar no sábado da vigília pascal, fazemos aquele churrascão e vamos parar na Santa Casa porque comemos demais. Vocês me desculpem, isso não é jejum. O jejum ele tem que ter um propósito de mudança na nossa vida. Vou ficar 40 dias sem tomar cervejinha, depois chega no sábado da vigília pascal, você bebe e ainda bate nos outros. Olha que beleza, vai para o céu com certeza. O jejum ele tem para nós que ter um porquê fazê-lo. Em primeiro lugar, o jejum nos ajuda a identificar aquilo que é o essencial daquilo que é o secundário na nossa vida. Quando eu me abstenho de alguma coisa, que eu digo assim, nossa, pelo amor de Deus, eu não vivo sem esse negócio, eu não vivo sem isso, eu vou morrer se eu não tiver isso. Mas quando eu me abstenho dessa certa coisa aqui, eu vou começar a aprender que esse negócio aí não era tão importante na minha vida não. Por isso, não só o jejum da carne, a igreja nos oferece outros modelos de jejum, né? Que todo ano a gente fala aqui, um jejumzinho de celular, por exemplo. Olha que belezinha. Dá uma forga para os dedinhos e começa a olhar um pouquinho mais para dentro da sua casa. O tempo que você passa na frente do celular é o tempo que você conversa com seu filho, é o tempo que você dá para sua esposa? Vamos ser sinceros, cada um responde. Não tem nada com a vida de vocês, mas Deus tem. Né? O tempo que você passa na frente de um computador, é o tempo que você passa dialogando com a sua esposa, é o tempo que você passa dando atenção para o seu filho, brincando com o seu filho no chão, jogando uma bolinha com ele. Ah, não é, padre. Então dê um pouquinho, joga um pouquinho de celular do lado e vamos prestar mais atenção nas pessoas. Ou será que vai ter que acontecer o que aconteceu com o Joel na primeira leitura? Vou ter que perder para valorizar? Será que infelizmente assim, tem que perder para valorizar? O jejum também nos auxilia a olhar a necessidade do próximo. Olha que importância do jejum. Se eu me abstenho de algo, isso automaticamente vai começar a fazer eu enxergar para aquele que não tem nenhum básico. Tem gente que não tem o básico para poder viver. E muitas vezes eu estou me abstendo de uma coisa que é secundária. E isso me remete para a solidariedade. O jejum tem que provocar em nós uma mudança de vida. Porque senão não tem por que fazer. Não é só porque é uma regra eclesiástica para nós cristãos. Um exemplo que eu dou para vocês. Ah, eu vou fazer jejum porque eu tenho dificuldade com o alcoolismo. Eu vou fazer jejum, Senhor, me ajuda a superar isso aí. Eu tenho dificuldade com tal coisa, eu vou fazer jejum, Senhor, me ajuda a superar isso aí. Aí sim, você sabe o porquê que você está se abstendo. E com certeza, os frutos virão no tempo da Páscoa. Em muitas outras coisas o jejum também nos ajuda a olhar para a realidade que muitas vezes a gente está fora do foco. Muitas vezes a gente está dando tanta importância para coisa secundária e nos esquecemos daquilo que é o essencial para a nossa vida. Pessoas, família, amigos, nossa própria vida, está indo embora e a gente está se preocupando com coisas que não tem nada a ver. Esse ano também, já encerrando a nossa reflexão, um privilégio que é da nossa igreja no Brasil, Campanha da Fraternidade. Campanha da Fraternidade esse ano é ecumênica, nós realizamos essa campanha junto com outros irmãos cristãos, de denominações diferentes. Mas o intuito da campanha é mostrar para nós a importância do diálogo diante de tanta polarização que a gente está vivendo. Tudo no mundo é nós contra vós. É eu contra ele, que vale sou eu, o que vale é ele. Não, Campanha da Fraternidade vem mostrar para nós que entendemos o amor de Cristo como diálogo. Eu vou sentar, eu vou dialogar com você, que é de outra denominação, que é de uma outra realidade, mas sinceramente falando, todos nós passamos pela dor da morte, da perda. Passamos? Passamos. Morre cristão católico, morre cristão evangélico. E todos nós sofremos com isso. Católico não morre diferente de outro, da outra denominação. Não sofre menos, nem sofre mais. Fome. Todos passam fome. Passamos fome. Independentemente da bandeira que a gente tem. Que mais? Sofrimentos. Todos nós passamos sofrimentos.
Você vai olhar para a bandeira do cidadão ou você vai olhar para a pessoa? Por quê? O foco da campanha da fraternidade esse ano é a pessoa, é buscar o diálogo com a pessoa. O foco de Jesus a vida toda foi a pessoa. E por isso hoje iniciamos também nessa campanha da fraternidade, também uma meditação importante da gente aprender a dialogar. E o primeiro passo para um bom diálogo, obviamente, é eu ter razão e ter no sentido de que eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Olha que bonito para você dialogar com o outro. Eu tenho minha identidade, eu preservo minha identidade, eu sei quem eu sou. Mas cá entre nós, o meu sofrimento é igual ao seu. Se eu perdi o meu pai, você vai perder o seu pai também da mesma forma que eu perdi. O sofrimento, o choro vai ser o mesmo. Então eu vou deixar de ser solidário porque o outro é diferente. Esse é o meu questionamento. Deixando de lado os falatórios, o mais importante do tempo da campanha da fraternidade desse ano é mostrar isso para nós. Temos uma identidade bem definida, mas nossas dores são iguais. E somos seres humanos. E é isso que Jesus quer mostrar para nós, nessa campanha da fraternidade. E ao longo da quaresma, a gente vai destrinchando um pouco esse tema importante da campanha da fraternidade. Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez-se uma unidade. Somos diferentes, pensamos diferentes, mas nossos sofrimentos são iguais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a todos.